queria ler com os irmãos na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, e nós vamos ler a partir do versículo 13. Eu quero dizer para os irmãos que eu não vou fazer uma pregação, eu quero fazer um estudo com os irmãos nessa manhã, daquilo que é doutrina elementar da fé cristã. Aquilo que as nossas crianças aprendem lá no departamento infantil e que muitas vezes os pais não sabem. Então, por mais difícil que possa parecer um pouco aqui, somente a introdução, vai exigir de você atenção, né? As crianças podem, é que elas já tinham saído, né? As crianças podem ir para o departamento infantil. Nós não vamos orar aqui para ganhar tempo, mas então, dizendo para os irmãos aqui, Colossenses capítulo de número 1, e nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 11, Colossenses 1:11, diz assim: Estamos orando também para que vocês sejam cheios da sua gloriosa e poderosa força, de tal maneira que possam continuar avançando com perseverança e paciência e com alegria. E sejam sempre agradecidos ao Pai, que nos fez dignos de participar de todas as coisas maravilhosas que pertencem àqueles que vivem no reino da luz. Porque Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Olha só o que a Bíblia está dizendo. E nós vamos meditar nesses textos aqui, porque tem muita coisa importante para nós compartilharmos com os irmãos. Ele diz, versículo 13, porque Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade com seu sangue e perdoou todos os nossos pecados. Então presta atenção, Jesus Cristo, ele está falando de Jesus, que é o Filho amado, que Jesus Cristo comprou a nossa liberdade com seu sangue e perdoou todos os nossos pecados. Isso aconteceu lá na cruz. Então nós precisamos separar, para compreendermos a morte e a ressurreição em duas partes. A morte quer dizer uma coisa, a ressurreição quer dizer outra coisa. Existem lições aqui para nós aprendermos. Então, com a morte de Jesus Cristo, ele diz, o versículo 13 lá, né, aqui mesmo, ele comprou a nossa liberdade, né, porque, pode ser, que comprou a nossa liberdade com seu sangue e perdoou todos os nossos pecados. Pedro diz que nós fomos comprados por precioso sangue, comprados para Deus, não com prata e com ouro, mas com precioso sangue de Cristo. Então, na morte, Jesus, eu quero, para que você entenda isso aqui, coloca para nós aí, Alexandre, primeira epístola de João, capítulo 2, olha só o que diz a Bíblia, falando acerca da morte de Jesus. Então, vamos falar da morte, para depois falarmos da ressurreição. Os benefícios da morte de Cristo. Então, a morte de Cristo, 1 João, capítulo 2, e versículo 1 em diante. Meus filhinhos, estou lhes dizendo isso a fim de que vocês fiquem longe do pecado. Mas se vocês pecarem, existe alguém para interceder por vocês diante do Pai.
O nome dele é Jesus Cristo, aquele que é tudo quanto é bom e que agrada completamente a Deus. Foi ele, presta atenção, versículo 2, foi ele quem levou sobre si a ira de Deus contra os nossos pecados. Então presta atenção, deixa o versículo aí. Nós sempre falamos que Jesus Cristo nos comprou, Jesus Cristo nos redimiu, Jesus Cristo nos salvou, Jesus nos libertou. E Jesus nos comprou de quem? Tem pessoas que pensam que Jesus nos comprou do diabo. Negativo, Jesus não nos comprou do diabo. A raça humana, os homens, jamais foram propriedades do diabo. Quando a Bíblia fala que Jesus nos comprou, esse texto está nos dizendo que Jesus nos livrou da ira de Deus, porque nós, como pecadores, todos nós, e aqui eu sempre falo isso vocês, para ficar claro, né? Só existe dois grupos de pessoas, os que receberam Jesus como Senhor e Salvador e aqueles que não receberam. Então, o cristão é aquele que veio do céu, a nossa identidade está em Deus, nós viemos do céu. Apesar que quando a maior parte nós nascemos aqui, muitos de nós estávamos no pecado, éramos filhos, era por natureza filhos do pecado. Então, Jesus nos comprou para cumprir a justiça de Deus. E o que a justiça de Deus diz? Que todo aquele que pecar morrerá. Então, o salário do pecado é a morte. Todos nós estávamos condenados à morte. Essa era a sentença, era a lei de Deus. E para nos resgatar, assim como o pecado entrou apenas por um homem, Adão pecou, e toda a descendência humana, toda a espécie humana herdou de Adão o pecado. Então a Bíblia diz, por isso que com um único homem pecou, então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí, às vezes parece injustiça, mas Paulo vai dizer para nós, mas da mesma forma também Cristo se encarnou, se fez carne, um único justo morreu, e todo aquele que recebeu Cristo como Senhor e Salvador, recebeu os benefícios que ele deu para nós na cruz, o direito de sermos filhos de Deus. Então, aquele que recebeu o sacrifício de Cristo, ele tem por herança, por direito, a pertencer à família de Deus. Então, Cristo te comprou, pagou o preço para cumprir a justiça de Deus, para que eu e você fôssemos filhos de Deus. Porque Deus não poderia nos perdoar aleatoriamente, presta atenção nisso. Aí você fala assim, muitas pessoas falam assim, mas por que Deus deu o filho dele? Né? Por que Deus matou o filho dele? Por que Deus permitiu que o filho dele morresse? É porque era o único meio de satisfazer a justiça dele mesmo. Porque, irmãos, tem coisas que, e aqui eu vou dar um exemplo de caráter, tem coisas, por exemplo, que para nós, que você não precisa de ter ninguém te vigiando, ter ninguém mandando você fazer, é quem você é. Quando você é assediado sexualmente, quando você é assediado financeiramente, com suborno e tudo mais, e todo tipo de coisas, então naquele momento é você, é o seu caráter, é quem você é, que vai decidir aquilo que ninguém está vendo. Então, Deus, Ele colocou uma lei que o salário do pecado é a morte, o homem pecou, todos pecaram, e alguém precisava pagar essa dívida. Então, para que Deus pudesse dar o perdão, porque Deus não faz como nós. Muitas vezes, os nossos filhos fazem coisas erradas e coisas graves, e você não disciplina. Você não disciplina, você não corrige, você não põe limite. Deus não faz assim, a Bíblia fala, Deus não tem filho bastardo. Deus não tem, porque Ele vai corrigir aquele filho que Ele ama. Então, Deus, para nos perdoar, nós precisávamos de alguém que nos libertasse. Como não tinha ninguém, nenhum ser humano capaz, é aí que entra o plano da salvação. E é isso que ele vai dizer aqui, eu vou ler primeiro para nós comentarmos, né?
Então, só terminando, ele diz assim, ó, foi ele quem levou sobre si a ira de Deus contra os nossos pecados e nos levou à comunhão com Deus, e ele tornou possível o perdão para os nossos pecados. Jesus tornou possível o perdão para os nossos pecados, e não somente para os nossos, mas também para os do mundo inteiro. Ou seja, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário é suficiente para libertar e perdoar o pecado de toda a humanidade. Ok? Então, Jesus pagou o preço por nós. Ó. Foi ele quem levou sobre si a ira de Deus contra os nossos pecados. Então, quando Jesus morreu lá na cruz, ele estava levando a sentença, a ira de Deus, a justiça de Deus. A justiça de Deus estava ali, ele estava cumprindo a justiça de Deus para que nós fôssemos salvos. Então foi por isso que Jesus morreu, para que os nossos pecados pudessem serem perdoados. Deus não podia nos perdoar assim aleatoriamente, não, está tudo perdoado, não. Igual muitas pessoas pensam que Deus vai fazer, que lá no final Deus vai falar assim, não, está todo mundo liberado. Isso não existe, né? Isso não existe. Voltando para o texto de Colossenses, capítulo 1, Colossenses 1,15, diz assim, ele é a semelhança perfeita do Deus invisível. Ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa. Presta atenção. Ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa. Presta atenção no que Paulo está dizendo aqui para nós. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as coisas que podemos ver e as que não podemos, o mundo espiritual com seus tronos e reinos, seus governantes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então preste atenção. Ele diz que ó, ele existia antes de tudo o mais começasse, e ele é o seu poder que sustém todas as coisas. Então presta atenção. Vamos falar de Jesus. Antes de tudo existir, ele já existia. Ele existe antes de tudo. E ele está dizendo que foi Jesus que criou todas as coisas, os céus, a terra, o universo, os tronos, os anjos, os principados, potestades. Ele é antes de todas as coisas. Então Jesus é o Deus Todo-Poderoso. E quando lá no Éden, Adão e Deus ia visitar Adão ali na viração do dia, muitas pessoas, e na Trindade nós precisamos entender isso, que é a coisa mais difícil que eu vou tentar explicar para vocês. Na Trindade existem papéis. E quando Deus visitava Adão lá no jardim, a pessoa da Trindade que ia lá conversar com Adão era Deus Filho. Era Deus Filho. E é importante você entender isso, porque isso aqui vai fazer toda a diferença. Deus Filho ia lá conversar com Adão. Então, quando Adão pecou, diretamente ele pecou contra Deus Filho. Porque há um conceito de muitas pessoas que acham o seguinte: tem pessoas que imaginam, na teologia da cabeça de muitas pessoas, o seguinte: o Deus Pai criou Adão, e os dois brigaram ali, entrou em divergência, Adão pecou, e o pai ficou nervoso, largou Adão para lá e ficou emburrado. E aí Jesus chega ali e fala assim: o que foi que aconteceu? Pai, não, aquele cara pecou, eu vou matar ele. Aí o cara: não, eu pequei mesmo, mas ele já quer me matar, não sei o quê, papapá. E Jesus chega ali para apaziguar o pai que está nervoso. E Jesus vai pagar um preço aqui para salvar o homem, porque Jesus está com dó do homem aqui, porque o pai está nervoso, ele vai pegar e vai morrer para aplacar a ira do pai. Não é isso. Por isso que muita gente fala assim: eu creio no Deus amoroso do Novo Testamento, que é Jesus.
Mas eu não creio naquele Deus nervoso do Velho Testamento. Só que não é isso. Jesus, quem estava ali no Éden, Adão pecou direto contra Deus Filho, porque é o Deus Filho que se encarna. Deus Pai não se encarna. A Bíblia diz que ninguém ouviu a sua forma. Jesus falou em João que ninguém jamais viu a Deus. Então toda manifestação no Velho Testamento ali, Gideão, Sansão, Moisés, Abraão, todas as manifestações, aquelas são chamadas de teofanias, são manifestação de Deus Filho. Então Deus Filho, há um problema aqui entre o homem e Deus Filho. E quem se encarna para resolver o problema é entre Deus Filho, e claro que nós estamos falando de Deus Filho, mas nós estamos falando da Trindade. Mas eu estou separando aqui a pessoa do Filho para nós entendermos melhor as coisas. Então, o problema foi contra Deus Filho. E quem se encarna e vem resolver o problema é o próprio Deus Filho. Porque o problema é entre ele e o homem. E como é que Deus Filho fez isso? Então, Deus, na Trindade, ele existia em glória, Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus que para nós é infinito, né? Esse é um dos atributos de Deus, a infinitude de Deus, nós não conseguimos conceber isso. Mas Deus Filho resolve, e ele resolveu isso, irmão, não foi depois que Adão pecou, não. Antes de Adão ser criado, a Bíblia fala que antes de Adão ser criado, Deus, sabendo que ele ia pecar, Jesus já se ofereceu como sacrifício antes da criação do mundo. Então, o Deus que criou o sol, a lua, as estrelas, o Deus que criou o universo, essa terra que gira em torno dela aproximadamente, você não está sentindo, mas ela está girando em torno de si mesma, numa velocidade de 1.600 quilômetros por hora, mais do que a velocidade do som, que ela está girando em torno do Sol a 107 mil quilômetros por hora. Já pensou o que é 107 mil? É quase 100 vezes a velocidade do som. A Terra está sumindo no espaço, assim, e a Via Láctea, ela roda em torno de si mesma a uma velocidade de quase 1 bilhão de quilômetros por hora. Então é uma coisa de louco, o mundo está em movimento, e o Deus que criou todas essas coisas tomou uma decisão. Ele falou assim, olha, eu vou me fazer carne. Então, ele assume primeiro a forma, presta atenção nisso, de um sêmen, e fecunda Maria, através do Espírito Santo. Quando aquele sêmen estava ali, presta atenção, aquele sêmen era Deus Todo-Poderoso, assumindo uma forma de sêmen, depois assumindo uma forma embrionária, depois assumindo a forma de um ser humano, nascendo. Então, é Deus Todo-Poderoso. Então, presta atenção. Quando Jesus estava na manjedoura ali deitado na manjedoura ali, no Natal, quando ele nasceu ali, naquela manjedoura, você tem um bebê. Mas aquele bebê é Deus. Aquele bebê é onisciente, onipotente, onipresente, que está existindo na forma de um bebê. Esforce, tente concentrar nisso. É Deus. Jesus, quando viveu aqui na terra, ele nunca deixou de ser Deus. Tem pessoas que falam, ele abriu mão dos seus atributos. Não, ele não abriu mão de atributo nenhum. Jesus, quando viveu aqui nós, ele era 100% Deus em uma forma humana. Em uma forma humana. Então, Jesus era, ali na forma humana, o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo. Apenas esse Deus estava em uma forma humana. E como forma humana, ele herdou essa natureza humana de Maria, como forma humana, ele, ali em João 4, você vê ele falando com a samaritana. A Bíblia fala que ele estava cansado,
que ele tinha sede. A Bíblia fala que ele teve fome. Lá na cruz também ele teve sede. Fala ali, ele tinha tudo que uma natureza humana tem. Ele sentiu cansaço, ele chorou com a morte de Lázaro. Então, não são duas pessoas. É um Deus em uma forma humana. Isso é chamado na teologia de hipostase, né? Quer dizer, é uma substância só. Deus Todo-Poderoso agora ele tem uma forma humana. E o que você precisa saber é que esse Deus nessa forma humana, quando Jesus assumiu essa forma humana, ele jamais vai abrir mão dessa forma. Quando ele ressuscitou, e Tomé disse assim, Senhor, eu não, as pessoas falaram, né, como a Maria foi avisar lá para as pessoas, e os discípulos falaram, olha, as pessoas viram Jesus, Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena, depois para os discípulos em Emaús, depois apareceu para os discípulos, depois uma segunda vez para os discípulos. A Bíblia diz depois ele conversou com o irmão dele, que era o Tiago, e o Tiago, que não era seguidor de Jesus, se converte, vai se tornar um dos líderes da igreja, e depois ele aparece para mais de 500 irmãos reunidos. Então Jesus, ele apareceu de forma visível para muitas pessoas, e quando lá no livro de Atos, quando Pedro fala de Cristo, ele fala assim, as pessoas que viram Cristo ressuscitado, a maior parte dessas pessoas estão aqui entre nós. Então Cristo apareceu para muitas pessoas. Ele foi visto. E quando ele apareceu para Tomé, que Tomé não cria, ele falou, Tomé, põe aqui na minha mão o teu dedo. Você disse, olha, Cristo, põe aqui, se você colocasse aqui o seu dedo. Então, quando ele aparece para Tomé ali, ele aparece com um corpo glorificado, mas é o corpo. E presta atenção, quando eu e você chegarmos no céu, nós vamos encontrar Jesus com esse corpo. É com esse corpo. Esse corpo, essa forma humana que Jesus assumiu, essa forma vai acompanhá-la agora para sempre. Para sempre. Jamais. Então, a encarnação de Cristo transformou Deus. De forma que Jesus hoje ele tem a natureza divina, é o Deus Todo-Poderoso, e ele tem a natureza humana. E como natureza humana, ele tinha que morrer para pagar os nossos pecados. E havia um conceito naquela época de que não havia ressurreição de mortos. Havia um conceito que dizia o seguinte, morreu, acabou. Defendido pelos saduceus. Os saduceus não criam. E eles eram os principais líderes do Sinédrio que mandaram matar Jesus. E quando por que Jesus ressuscita? Porque ele morreu para pagar o preço da justiça de Deus, perdoar os nossos pecados, para nos salvar, nos libertar, está tudo certo. Mas por que era importante Jesus ressuscitar? Era importante ele ressuscitar para, primeiro, a Bíblia diz, para mostrar para nós que há uma vida após a morte. E que nós vamos morar com ele. E que ele está aguardando por nós. E ele ressuscita, ele traz uma mensagem. Eu vou voltar. E vocês vão me ver. Me esperem, me aguardem. Vocês vão tomar a Santa Ceia. E aí ele institui a Santa Ceia. A Santa Ceia é para vocês lembrarem de que eu morri, que eu ressuscitei, mas que eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou levar vocês para mim. E nós vamos morar a eternidade inteira junto. E eu ressuscitei, agora que eu não estou mais limitado, ainda que eu tenha esse corpo humano, mas esse corpo agora é um corpo glorificado, eu vou habitar no coração de vocês, de todos aqueles que me receberam. E sabe o que está acontecendo? Em vários países do Oriente Médio, que está tendo uma conversão em massa de muçulmanos. E agora, sexta-feira mesmo, recebi uma notícia,
um recorte do jornal britânico, The Guardian, dizendo que na Inglaterra e na França, números de jovens entre 18 e 25 anos que vão batizar agora nesse feriado de Páscoa é o maior dos últimos anos. Nunca houve tanto batismo na Inglaterra como está acontecendo agora e na França. Sabe o que está acontecendo no Oriente Médio? O próprio Jesus ressuscitado está aparecendo. Inclusive, antes da guerra do Irã, se calculava que em média 1.000 cristãos se convertiam. E se convertiam porque Jesus aparecia para eles. Jesus literalmente aparece. Isso sempre aconteceu na história, é chamado de fator Melquisedeque. E agora, recentemente, no final do ano passado, houve um relato de um pastor que foi sequestrado no Egito. E esse pastor estava andando, parou uma van e desceu uns homens vestidos de árabes, né? Assim, literalmente com um traço religioso. Pegou o pastor, jogou dentro da van, colocou um capuz e levou ele. E o pastor pensando, vou morrer. Isso aconteceu no Egito agora, no final do ano passado. E eles saíram, pegaram o pastor. Quando chegaram num lugar, tiraram o capuz do pastor, desamarrou o pastor. Tinha uma mesa com pães e vinho separado. E os muçulmanos falaram para ele assim, pastor, o Senhor Jesus Cristo apareceu para nós. Para todos nós aqui, individualmente. E falou que era para a gente chamar o Senhor, para o Senhor vir cá, que o Senhor ia explicar para nós o que é o significado do pão e do vinho, que era para nós celebrarmos a ceia aqui. Como nós sabíamos que se nós falássemos, o Senhor não ia acreditar, nós tivemos que sequestrar o Senhor. E ele foi sequestrado, e lá ele ministrou. Isso está acontecendo, irmãos, eu faço parte de muitas organizações missionárias ao redor do mundo. Eu recebo notícias todos os dias de manifestação de Jesus. Jesus ressuscitou e ele está vivo, e ele ressuscitou para mostrar para nós que ele é o Senhor. Olha só esse texto, vamos continuar. Versículo 17, ó. Ele existia antes de tudo, o mais começasse, e é o seu poder que sustém todas as coisas. Vamos continuar aí. Versículo de número 18. Ele é o cabeça, né? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primeiro a levantar dentre os mortos, de modo que ele é o primeiro em tudo. Então, ele é a primícia dos que dormem. A Bíblia está falando que Jesus foi o primeiro a ressuscitar. O primeiro de uma série, ele é o primogênito dentre os mortos, falando que todos nós que cremos, um dia vamos como ele, vamos ressuscitar com ele. E a Bíblia diz que vai haver um grande grito nos céus, o mundo inteiro. Então, lá no Japão, aqui no Brasil, né? O mundo inteiro vai escutar um grande grito e vai soar um som como o som de uma grande trombeta. E não importa onde as pessoas estão, se é dia, de noite, a Bíblia diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todo olho o verá. E as pessoas vão ver os mortos se levantarem dos oceanos, da terra, de todos os lugares. Os mortos vão se levantar e as pessoas vão ver os mortos se levantando e encontrar o Senhor Jesus nos ares. Depois os que estivermos vivos, a Bíblia diz que todos nós seremos transformados com um corpo de glória igual de Jesus e encontraremos o Senhor Jesus nos ares e estaremos para sempre com Ele por toda a eternidade. Foi para isso que Ele morreu e ressuscitou. Eu quero que projete aí para nós Romanos, capítulo de número 14. Olha só o que diz a palavra de Deus. Romanos, eu quero que você medita nesse texto aí conosco, no livro de Romanos. E olha só o que diz a palavra de Deus nesse texto. Romanos capítulo 14, onde fala que Cristo, eu perdi aqui o meu versículo, Romanos 14, tem que ver na Bíblia aqui, onde fala que Cristo morreu, para isso Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. É o que a Bíblia diz, que Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor
dos vivos e dos mortos, né? Eu me perdi no texto aqui, mas não tem problema. Depois você olha lá em Romanos 14. Jesus... 9, olha aí, projeta Romanos 14, 9. Cristo morreu e ressuscitou. Por esta razão. Precisa ser mais claro que isso? Olha só. Cristo morreu e ressuscitou por esta razão. Para que pudesse ser Senhor, tanto de vivos como de mortos. Por isso que ele ressuscitou. Ele é o Senhor de todos aqueles que já morreram em Cristo. Ele é o Senhor. E Ele é o Senhor meu e seu. É o Senhor nosso. Por essa razão, Cristo ressuscitou e morreu. Né? Voltando lá para Colossenses, para nós concluirmos lá. Versículo 20. Foi por meio de seu Filho que Deus reconciliou consigo todas as coisas. Foi através de Jesus, no céu e na terra, pois a morte de Cristo nos trouxe para todos a paz com Deus através do seu sangue. Jesus nos reconciliou com Deus. Não que Deus tivesse problema conosco, mas é nós que tínhamos problema com Deus. Foi nós que nos rebelamos contra Ele. Isso inclui vocês que antes estavam separados de Deus. Vocês eram inimigos deles e o odiavam. Lembra quando nós falamos aqui na sexta-feira sobre Barrabás? Barrabás era eu, Barrabás era você. Ali no julgamento de Cristo nós temos um quadro onde tem Cristo, o Filho de Deus, e Barrabás, né, o chamado o Filho do Pai. E aí Barrabás, um inimigo, bandido, assassino, e ele é absolvido, e o justo é condenado. Então ali é um símbolo que aconteceu conosco. Jesus morreu para nos reconciliar com Deus e ressuscitou para a nossa justificação, como diz Romanos capítulo de número 5. E ele diz mais, isto inclui vocês que estavam, versículo 21, que estavam separados de Deus, vocês eram inimigos dele, o odiavam, estavam separados dele por seus maus pensamentos e ações. Versículo 22, contudo agora ele fez vocês voltarem a ser seus amigos por meio do seu próprio corpo, através da morte, e agora como resultado Cristo trouxe vocês à presença do próprio Deus, e vocês permanecem firmes diante dele, nada mais havendo contra vocês, isto é, livres de qualquer acusação. Nós fomos feitos santos, livres, como se nós nunca tivéssemos pecado na vida, por causa do sangue de Cristo Jesus. Por causa do sangue. A única condição é que vocês creiam inteiramente na verdade, ficando firmes, seguros nela, fortes no Senhor, convictos do Evangelho, de que Jesus morreu por vocês. E nunca vacilando na confiança nele como Salvador. Esta é a notícia maravilhosa que chegou a cada um de vocês e agora está se espalhando pelo mundo inteiro. E eu, Paulo, me tornei ministro desse Evangelho. A obrigação, a responsabilidade de evangelizar o mundo inteiro. Eu quero encerrar aqui, lendo na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2. Eu quero ler com vocês aqui, a partir do versículo 5. Olha só. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que foi mostrada por Cristo, que, embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou aos seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Está vendo? Ele, sendo Deus, olha o que Paulo está dizendo, aquilo que eu falei para vocês no começo. Ele se esvaziou. Não é que ele abriu mão do seu poder, ele abriu mão da sua glória. Ele deixou a sua glória e se fez carne. E ele está dizendo aqui, versículo de número
7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Contudo, foi por causa disso que Deus o elevou até a mais alta posição. E lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Lucas deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus deu a Jesus, pelo que ele fez, um nome que é sobre todo nome. Tudo que Jesus fez, a sua morte, a sua ressurreição, foi uma oferta dele. E porque ele fez isso, Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome. No nome de Jesus, Jesus falou assim: olha, em meu nome vocês vão expulsar demônios. Em meu nome vocês vão curar os enfermos. Ele diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Todo poder. E ele diz: e eis que eu estarei convosco todos os dias. E ele não está ao nosso lado, ele está em nós. Ele está em nós. Vamos colocar-nos em pé e exaltar esse Deus que ressuscitou, que com sua morte, Jesus morreu por nós. E Jesus ressuscitou, ele morreu para pagar o preço, né? Romanos 4, 25 diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então a Bíblia diz que Jesus ressuscitou para que eu e você soubéssemos que todos os nossos pecados foram perdoados. Quero dizer para você, todos os seus pecados estão perdoados. Aí você fala: com que autoridade o senhor fala isso, pastor? Baseado em que você fala isso? Jesus ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia diz que a certeza de que nós somos salvos, a certeza de que nós somos libertos, a certeza de que nós somos filhos de Deus, é que Jesus ressuscitou. Qual outra religião tem isso, irmão? Qual outro Deus ressuscitou? Qual Deus se propôs a pagar o pecado? Qual Deus, nas religiões do mundo inteiro, se propôs a promover uma reconciliação? Onde você viu isso? Onde você viu isso? Nem mesmo no judaísmo a gente consegue enxergar isso. Por isso que Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra. Feche seus olhos, eu quero que você adore o Senhor e fale ao Senhor isso, glorifique a Deus, porque Jesus ressuscitou, te salvou e te fez amigo de Deus. Pai, eu quero te louvar em nome de Jesus. Hoje nós estamos celebrando aqui a tua ressurreição, Senhor. O dia em que o Senhor abriu a sepultura e nos comprou para Deus. Nos comprou para Deus. Somos teus filhos, fomos salvos, lavados, remidos pelo poder do teu sangue. E a tua ressurreição, Senhor, é que nos garante tudo isso, que o preço foi pago e que hoje somos teus filhos, que teu Espírito Santo habita em nós e o Senhor habita em nós. Amém.